Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso bate-papo de presença, um espaço pensado para apresentar, discutir e, acima de tudo, celebrar a nossa odontologia. Nesse programa eu compartilho com vocês algumas das estratégias que você pode utilizar para atrair os melhores pacientes das redes sociais para o seu consultório, tá? Sempre com ética e sem desperdício do seu tempo. Quem sou eu? Sou o professor Daniel Maranha, sou um docente universitário com mais de 20 anos dedicados à odontologia, mais de 10 anos dedicados à docência, e eu gostaria, com esse meu projeto, esse projeto Dentista de Presença, devolver para a odontologia tudo aquilo que ela já me presenteou nessa vida, e por isso eu decidi criar esse canal de comunicação aqui, onde eu compartilho algumas das coisas que eu não consigo compartilhar com os meus alunos, porque eu não consigo, né? Infelizmente, os cursos de odontologia aí não têm a carga horária toda para falar de tudo aquilo que a gente gostaria de falar, né? E aproveitando aí que nós estamos entrando nesse mês de novembro, e como eu falei para vocês, tudo aquilo que eu quero aqui compartilhar com vocês é para fazer com que vocês tenham mais tempo, né? Não desperdicem o tempo de vocês, mas sobretudo que vocês façam tudo aquilo que a gente precisa fazer com ética, né? E aproveitando que a gente está começando esse mês de novembro é o mês da Black Friday, né? Que tradicionalmente nesses últimos anos vem sendo aí um dos grandes pontos altos do mercado, né? Do comércio de uma maneira geral aqui no Brasil, onde a gente tem aí as grandes promoções das grandes redes e enfim, né? E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque eu já vi, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram também, mas existe um movimento da odontologia de querer fazer, em alguns casos, da odontologia não, desculpa, vamos falar de um jeito melhor. Alguns profissionais, não sei se por falta de conhecimento do que se diz no nosso código de ética, ou profissionais que realmente não estão nem aí para o nosso código de ética, têm colocado sistematicamente alguma coisa a respeito de anunciar promoções, vantagens financeiras, descontos, enfim, coisas que não são permitidas pelo nosso código de ética de serem feitas. Eu acredito que você já tenha visto uma Black Friday odontológica, né? Há um tempo atrás, quando ainda tinha muito essa parte dos cupons de desconto no estilo de compras coletivas, não sei o que, houve um movimento da odontologia para lutar contra isso também, mas as compras coletivas deixaram de existir, a gente não vê mais isso em lugar nenhum, mas a odontologia ela continua tentando angariar pacientes, como eu entendo, de uma maneira errada. Né? Por que de uma maneira errada? Porque a nossa tentativa de angariar pacientes aqui está justamente em tentar ganhar eles baseado naquilo que a gente mais reclama que eles fazem, baseado no preço. Você está tentando ganhar pacientes quando você faz uma Black Friday, e aí eu vou entrar até em alguma coisa que eu vi hoje, inclusive, né, no meu Instagram, e que eu vou comentar com você agora daqui a pouquinho, mas você acaba entrando numa disputa por valor. Você se deprecia. Você deprecia aquilo que você está oferecendo. Então, aí quando você começa a oferecer valor, o que a pessoa que está ali do outro lado da tela aqui entende? Ela entende que você é igual ao outro. Então, vai começar a pesquisar o quê? Preço. Então, você transforma o seu serviço numa commodity. O que é uma commodity? É alguma coisa que tem um preço fixo, não importa. Milho é uma commodity. Tá? Então, se eu quero comprar milho, quanto é a saca do milho? A saca do milho é X. Não importa de onde veio esse milho. Não importa se é um milho, o milho estudou numa universidade X, o milho estudou numa universidade Y, o milho tem uma especialização aqui, o milho tem uma especialização ali. Não, ele é milho. Você está se transformando nisso. Você está se transformando em petróleo. Petróleo é petróleo. Pronto, quanto custa o barril do petróleo? Tanto. Então, você está trabalhando contra você mesmo.
E eu falei aqui Black Friday, mas eu vou aprofundar um pouco mais nisso, porque não é só a Black Friday que tem essa conotação, mas também os não sei o que lá day que você cria. Se você já fez algum dia um Botox Day, se você já fez algum dia um clareamento Day, que é o que eu vi hoje, né? E que me motivou inclusive a fazer esse vídeo, eu ia falar de uma outra coisa, mas aproveitando o ensejo do que eu vi hoje, se você faz qualquer day desses, Invisalign Day, eu sei que é legal, o cara do Invisalign vai lá, ele monta todo um negócio para você e tal, mas quando você cria esse evento, é exatamente a mesma coisa do que criar uma Black Friday. Para o entendimento, por quê? É um dia especial onde a pessoa vai ter uma condição especial. Tem gente que tem a cara de pau, inclusive, de até de falar que vai ter desconto, que vai ter tudo isso que não pode, a pessoa põe explicitamente, né? Enfim, mas faz parte, né? A odontologia, infelizmente, ou felizmente, né, ela é muito heterogênea. Então, a gente tem pessoas com os mais diversos tipos de pensamento. Tem gente que está aqui porque quer, única e exclusivamente, correr atrás de dinheiro, independentemente do tipo de odontologia que faça, independentemente do tipo de serviço que ofereça, independentemente da ética. Tá? Esse não sou eu. Tá? Esse não é o tipo de aluno, nem o tipo de ensinamento que eu coloco dentro do meu método. Tá? Isso não é o que eu compartilho. Eu compartilho com você como você vai fazer para atrair os pacientes sem precisar apelar para esse tipo de mercantilismo barato, sem precisar apelar para oferecer desconto, sem precisar apelar para oferecer um dia especial, com condições especiais. Cara, isso não faz sentido. Se você acha que fazer uma Black Friday dentro da odontologia é uma boa, né, para o nome odontologia, que você está fazendo uma mega promoção da saúde das pessoas, né, uma mega promoção em termos de valor, né, para a saúde das pessoas, tipo, leve 3 restaurações, pague 2, você vai fazer? 50% de desconto no Botox? Então, a gente luta para se valorizar, a gente luta para valorizar a nossa odontologia, a gente luta para fazer com que as coisas fluam, né? Com que a gente consiga se mostrar diferente, fazer com que as pessoas entendam, não, pô, a odontologia ela tem coisas para oferecer muito boas, ela tem a oferecer aquilo que de melhor a gente pode oferecer, e aí a gente entra na concorrência como? Jogando lá embaixo, né? no nível mais baixo possível, que é a disputa de preço. A gente sai jogando que, não, agora eu vou fazer um Botox Day, e aí esse meu Botox Day, ele vai atrair pacientes que queiram Botox. A ideia de se criar um Botox Day, ela precisa ser revista. E quando eu falo Botox Day aqui, não é nada contra a harmonização, contra nada. Pode pôr clareamento Day aí, que é da minha área, que também tá valendo. Qualquer coisa Day. Pode escolher, tá bom? Não tem problema nenhum. Quando você cria um dia temático desses, eu não vejo que isso seja mal intencionado, tá? Eu não enxergo uma intencionalidade em infringir o código de ética, em achar que vai fazer alguma coisa, se achar acima do bem e do mal para fazer o que você bem entende. Não enxergo isso dessa forma, tá? Imagino que isso possa existir, mas no meu convívio das pessoas que eu tenho mais próximas de mim e que eu vejo fazendo isso, amigos inclusive fazendo isso, eu não enxergo isso como maldade, eu enxergo isso como desinformação. Então são pessoas que estão fazendo, por quê? Porque a gente tende a replicar o que a gente vê por aí. A gente tende a ficar replicando o que a gente acha que está dando certo ali. E muitas vezes a gente esquece de procurar saber melhor, se informar melhor, se isso tudo que a gente está procurando faz sentido, se isso tudo que a gente está procurando tem algum tipo de respaldo. Não, tá todo mundo fazendo um clareamento Day, eu também vou fazer. Às vezes a pessoa nem pensou no desconto ou em oferecer, mas para o código de ética isso não faz diferença.
O fato de você criar um evento que granjeie pacientes baseado em a premissa de que ele vai ter alguma vantagem por fazer parte desse dia específico, isso por si só é uma infração ética. Ah, mas todo mundo faz. Sim, todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz que você precisa fazer. Se é errado, se todo mundo está fazendo e é errado, continua sendo errado. Você não precisa fazer isso. Essa é a primeira coisa que precisa entrar na sua cabeça. Minha mãe sempre me falou, se todo mundo pular da ponte, você vai pular também, porque está todo mundo pulando? Não, né? Então, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que mesmo que todo mundo esteja fazendo, é errado. E se é errado, você não tem que fazer. Por quê? Ah, mas está todo mundo se dando bem com isso e não acontece nada com ninguém que faz essas coisas erradas. Sim, eu concordo, a impunidade está aí. A gente vê isso no dia a dia. Né? A gente tem visto muito isso sobre impunidade. Né? E essa impunidade ela acontece por quê? Primeiro porque os órgãos de fiscalização, o CRO, ele não tem tanta gente para ficar prestando atenção, né? Pelo menos essas são as justificativas, não tem tanta gente assim para ficar prestando atenção em o que todo dentista posta. Nós somos mais de 300 mil dentistas no Brasil. Vamos botar aí que 70%, como 70% dos brasileiros têm rede social, vamos botar que 70% desses dentistas está na rede social, são mais de 200 mil contas aí para se fiscalizar. É muito complicado fazer isso. Tem contas que são fechadas, não tem como você fiscalizar. Então, o que a gente tem que entender aqui? A gente tem que entender que o que é errado, independentemente se todo mundo está fazendo. E você não precisa fazer isso. Existem outras alternativas para você trazer pacientes para o seu consultório. Existem alternativas éticas para se fazer isso. Você não precisa apelar para hoje vai ser o dia do desconto máximo do não sei o quê, hoje é o dia do clareamento, é o dia do botox, é o dia do... Não precisa. Eu entendo que em alguns casos as pessoas nem tenham pensado na parte do desconto, né? Então, sei lá, eu vou fazer um Botox Day só porque eu quero fazer um dia exclusivo de atendimento de clareamento, exclusivo de atendimento de Botox, eu quero fazer um dia exclusivo do atendimento daquilo que eu estou criando. É um jeito que eu já vi algumas pessoas conduzindo isso. Mas, de novo, o que parece para quem vê a propaganda é que o tal do Botox Day, o tal do Clareamento Day, nada mais são do que um dia especial para ele ter uma condição especial para fazer a compra, para fazer o tratamento. E isso não pode. É essa a percepção. E por que essa maioria das pessoas aí não é punida por isso? Como eu falei, a dificuldade de uma fiscalização maior é grande. E a punição normalmente ela só acontece, vocês sabem como são as punições do nosso conselho, né? Mas ela só acontece também mediante uma denúncia, tá? Então eu vou continuar fazendo meus Botox Days. Se algum dia alguém denunciar, beleza. Tranquilo, se a sua consciência fica de boa assim, tá tranquilo. O que eu tenho para compartilhar aqui com você é que você não precisa fazer isso. Por quê? Porque quando você está usando as suas redes sociais para atrair pacientes para você, primeiro, você vai ter um fluxo mais contínuo que você não precisa apelar para eventos. Vou fazer um evento de clareamento para poder atrair mais pacientes de clareamento. Você não precisa fazer isso, porque você tem o controle sobre aquilo que está acontecendo no teu ano, em termos de criação de conteúdo, em termos de anúncio, em termos de fazer acontecer o que precisa fazer acontecer. Tá? Então, o primeiro ponto para mim é esse. Então, se você sabe o que você está fazendo, se você tem um método, se você sabe como criar conteúdo de maneira a atrair pacientes para o seu consultório, você não tem a necessidade, não existe necessidade nenhuma de que você faça esse tipo de evento. Tá? E eu vou dar mais ou menos aqui uma sugestão para você, então. Eu vou fazer um resumo rápido do que você pode fazer. De uma maneira bem simples, de uma maneira bem direta, tá? Então eu vou te explicar
rapidamente como que você pode fazer para ter esses pacientes dentro do seu consultório, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa ter em mente, saber, é que você precisa eleger, dentro do rol de procedimentos que você faz, quais são os principais procedimentos que trazem pacientes para o seu consultório. Então, eu trabalho com estética, tá? Vou puxar a sardinha para o meu lado, que é mais fácil de eu te dar os exemplos aqui nesse momento, mas você vai pensar dentro da tua especialidade o que é que você enxerga que faz mais esse mesmo efeito. Então, muita gente vem atrás de clareamento, muita gente vem atrás de faceta, muita gente vem atrás de laminado, a lente de contato, muita gente vem atrás de trocar restaurações de amálgama por restaurações de resina, muita gente vem atrás de prevenção, muita gente vem atrás, e aí você vai fazer uma lista. Essa sua lista, ela idealmente vai ter no máximo 7 procedimentos. Por que 7 procedimentos? Porque cada ciclo que você vai falar sobre esses procedimentos vai ter a duração aproximadamente aí de 45 dias. E durante 45 dias, você pegar o ano aí, né, e dividir, você vai ter mais ou menos 7 ciclos para você fazer, tá? Então, o primeiro passo que você vai fazer é dividir ou criar 7, enumerar, pegar um papel, pega o papel e uma caneta agora, eu até espero, pega lá, papel, uma caneta e anota. Você vai selecionar 7 até 7. Se for menos de 7, você repete depois, não tem problema nenhum. 7 procedimentos que façam diferença no seu consultório. Para cada um deles, agora você vai seguir a mesma lógica e a mesma sequência para resolver o seu problema. Como que você vai fazer isso? Para cada um deles, você vai selecionar um público. Quem são as pessoas que te procuram para fazer clareamento? Eu não sei. Vai lá, pega as fichas. Pede para a sua secretária separar 10, 15 fichas de pacientes que fizeram clareamento, pacientes que fizeram cada um desses procedimentos. E aí você vai traçar um paciente médio ali. Como que você vai fazer isso? Vai pegar todas essas fichas, vai ver as faixas etárias, você vai começar a perceber os padrões. Qual é o padrão do paciente que te procura para fazer clareamento? É o cara que está ali entre seus 25 e 35 anos, tanto faz se é homem, se é mulher, é mais homem, tudo isso você vai colocar no papel. Então você vai saber muito bem quem é esse cara que te procura, quem é essa pessoa que te procura. Descobriu o que é? Você vai descobrir dentro desses mesmos pacientes, você vai descobrir quais foram as queixas principais dessas pessoas. Então as pessoas decidiram que elas queriam clareamento por quê? Por conta de dentes mais brancos? Porque elas queriam ter um sorriso mais jovem? Enfim, você vai fazer uma lista. E nessa sua lista você tem que ter pelo menos 6 motivos pelos quais as pessoas procuram você. Se você não tem 6 motivos, se sempre vai ser repetido a mesma coisa, você vai fazer lá um ranking de quais são as que aparecem primeiro, e as que não aparecem você vai puxar pela sua memória, ou vai, se tiver algum paciente, ou vai conversar com alguém, vai conversar com os pacientes, para saber que dúvidas essas pessoas normalmente têm sobre o procedimento. Na maioria das vezes você vai saber responder isso. O que as pessoas mais perguntam sobre clareamento? É verdade que eu preciso parar de tomar café? E aí você vai completar a sua lista de 6 temas dentro de cada procedimento. Você vai completar 6 temas de cada um desses procedimentos, certo? Se você tem 6 temas, você vai criar 6 conteúdos respondendo justamente esses temas. Como que você pode criar conteúdos? Que tipo de conteúdo que você vai criar? Primeiro, tem que ser um conteúdo que resolva alguma objeção, que responda alguma dessas dúvidas, que mostre para ele que é rápido ou seguro, ou, enfim, o que você consegue fazer de melhor para ele, para que ele consiga ter o sorriso mais branco que ele quer. Então você vai colocar ali, dentro do seu conteúdo, você vai colocar aquilo que ele quer ouvir. Pronto, você descobriu o que ele quer ouvir, você já sabe, ele está ali.
E aí aquilo que ele quer ouvir, você vai criar conteúdos para ele. Ah, como que eu vou criar conteúdo? Você pode gravar um vídeo assim como eu estou gravando, explicando alguma coisa. Você pode colocar depoimento de pacientes que passaram pelo mesmo problema que ele e você conseguiu resolver. Então, sei lá, peguei um paciente de implante que tinha muita dificuldade de mastigar porque as próteses antes caíam, você colocou as próteses e as pessoas colocou os implantes, perdão, e a prótese ficou fixa e aí ele consegue sorrir com mais segurança, não sei o quê. Pegue um depoimento de alguém assim. Pegue, por exemplo, casos de antes e depois, se você trabalha com estética, isso é um caso, uma mão cheia, né, de oportunidades aí que você tem. Então, aproveite e coloque esse tipo de conteúdo. Você vai mostrar para as pessoas que você sabe o que você faz. Isso é muito mais válido do que um clareamento day. Mostra lá que você sabe fazer clareamento, que os clareamentos funcionam e que você é expert nisso, que você sabe fazer fazer acontecer. Mostre depoimento de pessoas que te fizeram clareamento, não tiveram sensibilidade, que mudaram a cor do dente e voltaram a sorrir, que tiveram mais segurança para sorrir, que depois que clarearam os dentes arrumaram um namorado novo, uma namorada nova. Não sei, você deve ter histórias aí legais para você compartilhar. Use isso a seu favor. E você vai criar conteúdo que é um conteúdo de impacto para quem? Para aquele público que você definiu ali atrás. Esse público que definiu tem essas dúvidas, quer saber sobre isso, você está mostrando para ele isso. Quando você mostra para ele tudo isso que você criou, tudo isso que você efetivamente faz no seu dia a dia, você está acionando na cabeça deles o gatilho da autoridade, mostrando que você é autoridade no assunto, que você sabe fazer isso. E quando você entrega conteúdo para eles, você está entregando sem pedir nada em troca. Não estou falando, você não vai criar conteúdo, mostrar o post e falar assim, agora agende sua consulta. Não, não é essa a ideia. Agora a ideia é você oferecer conteúdo. Depois que você oferecer o conteúdo, essas pessoas você vai acionar nelas, nesse momento, um outro gatilho mental, que é o gatilho mental da reciprocidade. Sabe quando sua mãe levava embora para casa aí numa festa qualquer, alguma coisa, um tapoerzinho cheio de docinho, bolo, não sei o quê? Normalmente as mães devolvem esse tapoer como? Cheio de volta, né? Não é só limpo. Ele é cheio e vai levar de volta. Por quê? Veio cheio e volta cheio. É o gatilho mental da reciprocidade. Então a gente tem essa tendência de querer agradar aqueles que nos agradam, que nos dão alguma coisa. Então a gente faz isso. Tá? Você provavelmente já deve ter recebido presente de paciente durante a graduação, às vezes, né? Porque eles estão fazendo um tratamento que eles não estão pagando nada e eles vão lá se sentem na obrigação de te dar alguma coisa. Ou às vezes aquilo que você está fazendo tem um valor tão grande para a pessoa que ela decide presentear você com mais alguma coisa além daquilo do financeiro que foi acertado com você. Porque a transformação que você trouxe para ela foi maior do que o que ela estava imaginando até. Então ela sentiu necessidade de retribuir. É isso que você está fazendo nesse momento. Tá? Por quê? Porque essas pessoas que você está dando conteúdo, que você não está pedindo nada em troca, você vai pedir algo em troca num outro momento. Essas pessoas que assistiram esse seu conteúdo, que consumiram esse seu conteúdo, vão ser o alvo dos anúncios que você vai criar. Esses anúncios, sim, em que você vai chamar as pessoas para ir para o seu consultório. E você vai anunciar para quem? Para essas pessoas que assistiram ou que consumiram o seu conteúdo. Por quê? Essas pessoas já te conhecem, decidiram consumir seu conteúdo, decidiram trocar o ativo mais importante que elas têm na vida, que é tempo, pela informação que você tinha para dar. Então são pessoas que têm um comprometimento maior com o seu conteúdo. Esse comprometimento maior faz com que essas pessoas tenham uma tendência maior a decidir comprar de você, a decidir tomar a ação de dar o passo à frente e fazer sair da inércia. Né? São pessoas que saem da inércia. Essas pessoas estão saindo da posição confortável de ficar ali só ouvindo o seu conteúdo para entrarem no seu consultório. E aqui entra uma das maiores mágicas dessa história toda, dessa estrutura toda que eu estou te mostrando. Por quê?
Essa pessoa que decidiu ir até o seu consultório foi uma pessoa que consumiu o seu conteúdo, foi uma pessoa que assistiu aquilo que você tinha para falar, que se identificou, gostou do que você tinha para falar. Então, muito daquilo que você tinha que fazer de trabalho lá dentro do consultório, sentado com ele, já foi feito nas redes sociais. Essa pessoa já chegou convencida a comprar de você. Essa pessoa ela não está mais ali, será que esse dentista, não sei quem ele é, vou procurar saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Não, essa pessoa ela já foi para o seu consultório querendo fazer o tratamento com você. Independentemente do tipo de tratamento, do valor do tratamento, nada disso. Essa pessoa ela tem interesse em você, ela gostou de você. Senão ela não ia, porque ela teve a oportunidade de te conhecer melhor. Como ela teve a oportunidade de conhecer melhor, ela vai ter a oportunidade de decidir ser sua paciente. Ela decidiu, ela tomou essa decisão. Eu vou ser seu paciente, eu vou ser sua paciente. E quando faz isso, o que você precisa fazer é só não estragar. Porque essas pessoas vão chegar no seu consultório e quando elas chegarem no seu consultório, a sua secretária, todo mundo tem que tratar bem. Aí isso aí é um outro dia para conversar sobre isso, mas o acolhimento que você tem que fazer para essas pessoas tem que conversar com aquilo que você mostrou nas redes sociais. Se você mostrou que você é um cara diferenciado, que você trabalha com materiais diferenciados, um público diferenciado, tudo tem que ser diferenciado dentro do seu consultório. Ela não pode chegar lá e ver revista impressa, revista de 1900 Guaraná com rolha. Não pode chegar na sua recepção e estar passando Ana Maria Braga. Nada contra os programas, nada contra as revistas, nada contra isso. Só que a percepção das pessoas, ela começa a entrar em choque. Tipo, mas aquilo que o cara me mostrou, que o cara é da alta tecnologia, que o cara é isso, o cara é aquilo, é diferenciado. Aí quando eu chego aqui é uma recepção igual de todos os dentistas que eu vou, igual de qualquer médico que eu já fui, que não me traz nada de novo aqui. E aí, o que é que... Aí o cérebro começa a encontrar as incongruências, e quando ele começa a encontrar essas incongruências, aí você começa a perder a venda, você começa a perder o paciente ali. Então tudo que você prometer, que você mostrar nas suas redes sociais, tudo aquilo que você estiver demonstrando ali, tem que ser percebido na vida real também, tá? E a última coisa que você precisa fazer para garantir que tudo isso funcione da melhor maneira possível é consistência. Por quê? Você vai começar, você vai ter resultado, e o que vai acontecer? Você vai largar, vai relaxar. E aí? E aí você vai perceber que cai de novo o seu movimento. E aí você vai decidir fazer de novo. Só que aí você vai começar do zero todas as vezes. Enquanto que se você se mantém ativo, você vai fazendo com que as coisas vão acontecendo semana após semana, semana após semana. E aí que vem um dos segredos de uma coisa que eu falei que eu não sei se você reparou. Eu pedi para você fazer 6 posts, não foi? 45 dias são normalmente 6 semanas. Essas 6 semanas são os 6 posts que você vai colocar. Então você vai pôr um post por semana. Porque as pessoas vão ficar esperando para saber, toda quarta-feira, tal hora, tem, por exemplo, um post desse dentista. Marque um dia, coloque, agende, dá para agendar. Tá? Se você não sabe como agendar, procure aí no meu YouTube, ou procure aqui no Instagram também, que eu tenho um vídeo explicando como faz isso. Como que você usa esse tipo de ferramenta para fazer agendamento de postagem, a ferramenta oficial, para você não sofrer nenhum tipo de risco aí de ser banido, de ter sua conta suspensa. Então, o que você tem que fazer é ter consistência. Você vai planejar todo o seu ano, você vai ver todo o seu ano pela sua frente e você vai fazer isso ciclo por ciclo. A cada 45 dias você vai começar um novo ciclo, finaliza um ciclo, começa um novo. E esse momento de finalização, início, é um dos momentos mais cruciais. Por quê? Quando você finalizar esse ciclo, você tem que fazer uma autoavaliação. Você tem que olhar para trás e prestar atenção no que você fez de bom e que você vai repetir, o que deu certo. Os posts assim deram certo, os vídeos deram certo, os posts escritos deram mais certo, o carrossel funcionou bem. Beleza. O que deu errado? Eu fiz lá um Reels e flopou, não apareceu para ninguém. Não foi legal.
Fiz lá uns stories, também não foi para frente. Então, o que deu errado? Se deu errado, você não vai repetir, você vai tentar consertar. O que você vai fazer diferente agora? E aí você vai fazendo isso ciclo após ciclo. Por quê? Você já deve ter ouvido que a gente aprende muito quando a gente erra, né? E você vai errar muito, especialmente no começo, tá? É comum errar e é bom errar, porque se você acertar de primeira você vai ficar se achando demais. Mas é comum errar, a gente tem que errar. A gente tem que errar para a gente aprender, porque quando a gente não erra, a gente nunca enxerga a possibilidade do aprendizado. A gente fica num conforto de, não, tá tudo bem, e a gente fica com medo até de arriscar, de fazer alguma coisa diferente. Não, o time que tá ganhando não se mexe. Vou ficar assim, que assim tá tudo certo. Então a gente tem que sempre se autoavaliar nesse processo de consistência para poder oferecer sempre algo novo, algo melhor. As coisas são dinâmicas, as coisas não são estáticas mais. Não é pra gente ficar parado esperando, foi-se o tempo que se abria consultório e esperava as coisas acontecerem. Foi-se o tempo que os pacientes não enxergavam na gente essa transformação em commodity que a gente está fazendo. O cara vai ver um monte de botox dele, vai procurar qual? O que oferecer o melhor valor para ele. E está entrando aí agora essas clínicas, né, de harmonização que não são nem odontológicas. Alguns têm dentistas até como funcionários, dentistas como parceiros e tal, mas elas não são odontológicas, então elas anunciam preço. Então o cara sabe quanto custa. Aqui no shopping tem duas, em cada shopping tem duas aqui. O cara tem noção do valor que é isso, do quanto custa isso. E aí, se você está fazendo alguma coisa para bater preço com preço, o que ele vai entender? Pô, por que eu vou aqui? Vou lá no do shopping, lá do shopping custa 500 conto, eu vou fazer lá. O cara está me oferecendo aqui por milão, vou fazer lá que é 500. É a mesma coisa, né? Não é botox, tudo igual? Então, cuidado, para não cair nesse tipo de armadilha de achar que está fazendo alguma coisa boa, quando na verdade está fazendo alguma coisa que é antiética, em princípio já, né? A primeira coisa que já é um sinal de alerta para não fazer, mas que também não te faz ganhar em nada, porque você está atraindo justamente os pacientes que são aqueles que você não quer atrair, que são aqueles caras que vão atrás de preço, que vão atrás de você, e aí se você vai cobrar consultas, depois você reclama na rede social que você cobrou consulta, o cara não quis pagar, você reclama depois na rede social que o cara trouxe para você o orçamento do outro vizinho que era mais barato, enfim, você está criando isso. E se você não se atentar e mudar, é isso que você vai conseguir para o resto da sua vida, o resto da sua vida profissional. Eu não quero isso para você. Eu não queria isso para mim. Eu não gostaria disso para nenhum dentista. Mas eu não posso controlar todo mundo. O que eu posso é tentar te abrir os olhos e te mostrar que existe sim saída e que você não tem necessidade de querer batalhar por preço. Porque por natureza, nenhum dentista é igual ao outro, porque nós somos seres humanos e cada ser humano tem as suas peculiaridades e ponto. Não existe como o meu tratamento ser igual ao do meu vizinho, ser igual ao do outro professor que dá aula comigo, porque nós somos de pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, somos pessoas diferentes com formações diferentes, com vivências diferentes, com resultados diferentes. Errados ou certos? Às vezes não tem errado e certo nessa história. Tem só diferente. E é isso que eu quero que você entenda, é isso que eu espero que você tenha entendido, que você tenha assimilado que você é um cara diferenciado, uma pessoa diferenciada, você é uma dentista diferenciada, um dentista diferenciado, pelo simples fato de você ter cuidado em fazer o que é melhor para os seus pacientes. E é isso que eu mais quero ver dentro da odontologia. Quero ver o nome da odontologia sempre sendo levado lá para cima, sempre sendo valorizado e não uma batalha por preço, como é isso que eu tenho visto ultimamente nas minhas redes sociais. E eu acho que você também tem visto. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.